Glórias sejam dadas ao Senhor. Cumprimenta a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Meus amados, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Nós dizemos e ensinamos que a salvação vem através do Senhor Jesus. A Bíblia diz que quem nele não crê já está condenado. Nós adoramos com quem adora um Deus. Será que a nossa adoração está certa? Jesus é Deus. Onde está escrito isto, pastor? Será que nós não estamos idolatrando uma pessoa que faleceu? Eu quero entender isto nesta noite. E nesta noite nós vamos entender. Se você ainda tem alguma dúvida no seu coração, nesta noite você vai reverter esse espírito maligno no seu coração. Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, a Bíblia fala da divindade do Senhor Jesus. E quando fala em divindade, está falando da sua deidade, dizendo que Ele é Deus. Na verdade, o tema dessa pregação é Jesus Cristo, o Deus encarnado. O que quer dizer encarnado, pastor? Quer dizer, aquele que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós. Amém, igreja? E nós vamos começar daquelas partes explícitas da divindade de Jesus, que fala explicitamente, ou seja, de forma clara, objetiva, dizendo que Ele é Deus. Primeiramente nós vamos falar da profecia feita há 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, pelo profeta, o grande profeta Isaías, que está em Isaías 9, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus! Está dizendo que o menino que viria está falando a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Filho de Deus, a respeito de Jesus, dizendo: Ele é o Deus poderoso. Esta é que é uma profecia. 700 anos antes, ele já coloca como uma coisa certa. Ele diz: um filho já nos nasceu, eis que o menino se nos deu. Já olhando com o fato consumado, até desencambar, até chegar àquele ponto em que Jesus diz à samaritana, quando ela perguntou: mas nós estamos esperando aí o Messias, quando ele vier nos ensinar a todas as coisas. E Jesus fitou nos seus olhos e disse: sou eu que falo contigo. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia! O Messias chegou. Eu estou aqui falando contigo, mulher. E depois, na progressão da revelação do Messias, porque a revelação do Messias é progressiva na Bíblia, chegou o dia de Jesus dar início à sua missão. E ele foi se batizar no Rio Jordão com João Batista. João Batista olhou, se espantou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí. E depois ele diria mais o seguinte: eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Dá o seu poder, porque esse vem do céu. E naquele instante se ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho em quem me alegro, este é meu filho em quem me comprazo. E o Espírito Santo pousou em Jesus na forma corpórea de uma pomba. Estava ali a Trindade, o Pai falando, o Espírito Santo, que não podia se incorporar, tomar a forma corpórea de uma pessoa, porque ele já tinha o Cristo. Ele veio como uma pomba.
estava ali a ideia da Trindade se revelando. Mas muitos não aceitam a Santíssima Trindade. Os hereges, as seitas, dizem que não existe, que Jesus foi um homem qualquer, que o Espírito Santo é uma força ativa, e que o que vale mesmo é acreditar em Jeová. E digo que, infelizmente, dentro da Igreja de Cristo, irmãos que se dizem cristãos, mas são crentes não convertidos, são levados por essa heresia da negação da divindade, da negação da Trindade. Mas Jesus bem falou quando disse, foram dizer para ele que havia pessoas não crentes, não convertidas, pregando heresia dentro da igreja. Jesus, deixai crescer o joio com o trigo, e no tempo adequado, esse joio será então colhido e lançado no fogo. Deixa crescer junto, porque virá o dia então do juízo final. Mas, pastor, onde diz na Bíblia mais que Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que Jesus Cristo é o Deus encarnado? Vamos por parte, vamos passear pela Bíblia. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Oh, glória! Aí diz no versículo seguinte, ele estava no princípio com Deus. Pastor, que princípio é este? Nós vamos a Gênesis, capítulo 1, versículo 1 também. Lá diz, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Aleluia! O que quer dizer no princípio então? Antes de todas as coisas criadas, antes de todas as coisas criadas, existia Deus, existia a Trindade. Então Jesus não foi gerado. Jesus não é geração do Pai. Ele veio do seio da Trindade. Ele saiu da Trindade para se fazer homem e se imolar na cruz por nós, para a remissão de nossos pecados. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A síntese desse plano de salvação está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor, que perecer é este? É morrer? Nós não vamos morrer mesmo? Nós morreremos de qualquer maneira? Não. Aí perecer é ficar eternamente longe do Senhor. É ser jogado no inferno. Isso é que é perecer. Muitos nesta vida já estão mortos, espiritualmente mortos. Como diz a Bíblia, nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. A Bíblia diz que quem nele crê, quem crê em Jesus Cristo, não entra em condenação. Mas quem não crê já está condenado. Não vai ser condenado, já está condenado. Porque não crê no unigênito Filho de Deus. Amém, igreja? Amém. E para esquentar o sangue das mãos aí, correr mais célere, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória seja ao Senhor! Meus amados, em 1 João 5, versículo 20, falando a respeito do Senhor, está escrito: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma declaração, estou fazendo declaração, falando a respeito dos versículos da Bíblia que dizem claramente, objetivamente, que Jesus é Deus. Amém, igreja?
João 14, versículo 9. O próprio Jesus, falando para Filipe, aquele que perguntou: mestre, mostra-me o Pai. O Senhor fala tanto no Pai e nós não conhecemos esse Pai. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo eu estou com vocês e vocês ainda me perguntam onde está o Pai. Aí ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Amém? Jesus, na sua missão terrena, ele era a imagem visível do Deus invisível. E mais, em João 10, versículo 30, Jesus faz uma declaração da Trindade. Ele disse: eu e o Pai somos uma unidade, uma essência. Embora sejam duas pessoas, nós somos um. Amém, igreja? E em Mateus 28, 19, ele declara objetivamente a respeito da existência da Trindade. Ele disse: olha, ide e ensinai, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Glória seja dada ao Senhor. Em nome do Pai, uma pessoa. Em nome do Filho, uma pessoa. E em nome do Espírito Santo, uma pessoa. Mas tem seita por aí que ficam pregando de casa em casa exatamente o contrário. Não, o Espírito Santo não é Deus, é uma energia de Deus, é uma força ativa. O negócio é crer em Jeová. Então Jesus teria mandado batizar em nome do Pai, uma pessoa. Em nome do Filho, é uma pessoa. E ele colocaria aí uma força ativa, uma energia. Não, pela sequência lógica, teria que colocar outra pessoa. Amém, igreja? Vamos para frente. Em Romanos 9, versículo 5, a declaração textual, direta, objetiva, que Jesus é o Deus bendito eternamente. Aleluia! É o Deus bendito eternamente. Em Colossenses 2, eu estou falando de declarações diretas, objetivas, claras. Declarações claras como o sol de meio-dia. Em Colossenses 2 está escrito que nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, toda a essência de Deus está ali em Jesus Cristo. Não sobra para ninguém. E Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Aí é o próprio Jesus falando, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Faz bom a gente ler isso aí, viu? Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Porque é uma declaração explícita, direta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, falando da sua eternidade. Diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Qual é aquele que haverá de vir, que voltará, segundo a Bíblia? Quem é? Jesus Cristo. Quando diz que Ele é e era, está falando da sua eternidade. Ele não será, Ele não foi, Ele é. Glórias sejam dadas ao Senhor. E aqui são palavras do próprio Jesus na visão apocalíptica do livro da Revelação, o livro de Apocalipse.
Agora vamos ver, meus amados, as passagens que falam da divindade do Senhor Jesus de forma implícita, ou seja, indiretamente. Não é direto, mas é indiretamente. Mateus 18, versículo 20. Não estou pedindo que os irmãos acompanhem isso aí, acompanhem, porque para nós ganharmos tempo. Jesus diz, presta atenção que isso é importante. Isso é bom porque vocês possam rebater as seitas, os hereges, que está assim, ó, de herege, batendo de porta em porta, ensinando o que não é verdade. Mas nós estamos no que é verdadeiro, Jesus Cristo. Em Mateus 18, 20, Jesus diz, quando estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Pastor, eu não vi nada aí. Eu não captei a mensagem. Ó, vamos que estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. Vamos que nesta mesma hora, lá nos Estados Unidos, outro grupo de irmãos, outra igreja esteja reunida em nome do Senhor Jesus. Ele está dizendo que está aqui e que está lá, ao mesmo tempo. Glória seja ao Senhor. Pastor, não entendi nada. Ele é espírito, ele pode sair daqui e voar. Ele está dizendo que é ao mesmo tempo. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele está dizendo que ele é onipresente. A igreja sabe. Isso é de quem participa de escola bíblica. Mas pastor, pelo fato dele dizer que é onipresente, ele é Deus, é sim, Senhor. Porque somente Deus, somente a Trindade possui os atributos de onipresença, onisciência, onipotência, imutabilidade e eternidade. Somente. Não sobra para ninguém. Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Significa que sabe todas as coisas. Então é onisciente. Amém? E é todo poderoso. Mas Jesus tem essas qualidades. Eu estou no meio de vocês. E também ele diz, João 14, versículo 3, ele diz, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele jamais se separa da sua igreja. Sempre está conosco, todo o tempo. Vamos para frente. João 14, 6, uma declaração da sua divindade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pastor, até aí eu não vi, não entendi nada. Mas em seguida ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém, igreja? Por que Jesus não disse, ninguém vai ao Pai senão por mim? Hein? Ele estava no Pai? Estava. Ele disse, eu e o Pai somos um. Onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Eles são a unidade. Palmas para o Senhor Jesus. E Mateus 28, 19, ele diz também, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sempre conosco. Glórias sejam dadas ao Senhor. Mas não é o Espírito Santo que está conosco? Quando somos tabernáculo do Espírito Santo? Quando somos templo do Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo? E Jesus também está? Onde está o Filho, está o Espírito Santo de Deus. Amém. Nós temos o Emanuel, o Deus conosco está em nós. Glórias sejam dadas ao Senhor. Aleluia. João 28, 20. Tomé não acreditou de maneira alguma que Jesus houvesse ressuscitado. Não pode.
Isso não pode ser. Só eu vendo. Só se eu tocar nas suas chagas. Eu preciso ver. Tem muito Tomé dentro da igreja do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que nós vivemos é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus apareceu a Tomé e aos demais discípulos e chamou Tomé. Foi uma facada de Tomé. Vem cá, Tomézinho. Jesus sabia. Mais uma prova de que ele é Deus. Ele não estava lá presente, ele soube, porque ele estava também lá. Tu disseste que só acreditaria na minha divindade, na minha ressurreição, se tocasse as minhas chagas. Está aqui também, vem, toca! Toca em mim! Minhas mãos, do meu lado. Espírito não tem carne nem osso como eu tenho. Tomé nem foi lá tocar coisa nenhuma. E o que foi que Tomé disse? Pastor, até agora eu não estou vendo onde está a divindade do Senhor Jesus. Está aqui, na declaração de Tomé. Sabe o que foi que Tomé disse? Senhor meu e Deus meu. Glória a Deus. Chamou Jesus de Senhor Deus. Meu Senhor e meu Deus. Mas pastor, cadê a divindade que eu não vi ainda? Jesus não retrucou. Jesus não aceitou o título de Deus, porque ele era Deus. Do contrário, Jesus dizia, não, Tomé, está errado, eu não sou Deus, não pode me adorar. Mas ele prostrou-se em adoração, espírito de adoração, adorando o Senhor. Mais uma prova. Isso são declarações implícitas. Ele aceitou a adoração não apenas de Tomé, mas de muitos outros. Mas como é que ele aceitava a adoração se ele não fosse Deus? Ele mesmo declarou, Mateus 4, versículo 10, somente a Deus adorarás e a Ele servirás. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Naquela conversa que ele teve com Satanás, e que no final Satanás foi expulso. Vai de Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás e só a Ele servirás. E como é que Jesus aceitou a adoração se Ele não fosse Deus? Como é que Ele aceitou? Por que aceitou? Porque Ele era o Deus encarnado. Lucas 23, 43. Uma declaração implícita, uma ação em que o próprio Jesus disse, eu sou Deus, na cruz do Calvário, ali derramando o seu sangue. Já nos últimos momentos da sua vida, o ladrão que estava ao seu lado se arrependeu, clamou por salvação, quando disse, mestre, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. Jesus leu o seu pensamento, auscultou o seu coração, viu que realmente ali houve arrependimento e disse o seguinte ao ladrão, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas onde está dizendo que Jesus é Deus? Eu pergunto, quem é que pode perdoar pecados? A própria Bíblia diz, é Deus. Somente Deus pode perdoar pecados. Somente Deus pode garantir a nossa entrada no céu. E Jesus garantiu àquele ladrão. Glórias sejam dadas ao Senhor. João 3,18 está escrito, quem nele crê, não é julgado. Mas quem não crê já está julgado, já está condenado. Que Deus pequeno é este? Se Jesus fosse um Deus menor,
em que, se colocando fé nele, se ganha a salvação? Ora, somente crendo em Deus é que nós somos salvos. Mas foi escrito, porque ele é o Deus encarnado. Amém, igreja? Em outros momentos Deus foi adorado. Pelo cego que ele foi curado, ele se prostrou e adorou a Deus. Também Jesus fez a declaração usando o nome de Deus. Êxodo 3,14. O Senhor Deus respondendo a Moisés, quando Moisés lhe perguntou: sim, eu vou falar para os meus irmãos que o Senhor me mandou para libertá-los, e eu vou dizer quem me mandou, como é o seu nome? Aí ele disse: eu sou te enviou. Amém? Jesus usou esta mesma expressão em João 8,58. Disse: eu sou. Ou seja, uma declaração de eternidade. Eu não fui, eu não era, eu não serei. Eu sou para todo sempre. Eu não tenho princípio, nem tenho fim. Eu sou o Deus encarnado. Aí, meus amados, tem crentes não convertidos que se enchem dos rudimentos do mundo, deixam que todo vento de doutrina penetre na sua consciência, alma, corpo e espírito. São aqueles que não frequentam a escola bíblica, que não gostam de pregação, e ficam querendo interpretar a Bíblia do seu jeito. Aqueles que não conhecem nem um palmo à frente dos seus narizes, e ficam dentro das igrejas como erva daninha. Mas o Espírito Santo está atento. Não só o Espírito Santo, mas como o guardião da doutrina. O pastor é o guardião da doutrina, aquele que está atento às heresias destruidoras, como diz a Bíblia. Aí chega esses grupos heréticos e diz o seguinte: olha, Jesus disse que o Pai é maior do que ele. João 14,28. Jesus disse: o Pai é maior do que ele. Aí o abestalhado, compreendeu? O crente metido a convertido, é mesmo. Aí ele diz, o grupo herético diz para ele: olha, você está adorando a homens. Jesus foi um homem comum. Está escrito. Ele morreu, ressuscitou, mas e daí? Onde está escrito que ele é Deus? Ele mesmo disse que o Pai é maior. Aí ele aceita isso aqui e passa a fazer parte da seita e caminha rumo aos quintos dos infernos, porque cego guiando cego, os dois vão para o abismo. Amém, igreja? Porque Jesus disse: quem não tem o Filho não tem o Pai. Glórias sejam dadas ao Senhor. Eles não sabem o que está escrito em Filipenses 2, 6, 7 e 8. O seguinte: Filipenses 2, 6, 7 e 8, o seguinte: porque as seitas não estão nem aí para o contexto em que essa frase foi dita. Eles ficam pensando versículos isolados para enganar os trouxas. É tanto quando eles enfrentam o que sabe, o que entende, um crente convertido, eles saem mansinho, porque eles não suportam a palavra da verdade. E diz assim: que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Por quê?
Porque ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, ou seja, de homem de carne, fazendo-se semelhante aos homens. Ele se fez semelhante aos homens, embora fosse Deus. Ah, o que está escrito. Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Isso é bom. E achado na forma de homem, e assim, mudado, desceu, se humilhou, e agora como homem, humilhou-se a si mesmo. Ele não podia se humilhar ao Pai, porque da mesma essência, ele disse, eu e o Pai somos um. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Glória seja dada ao Senhor, palma para o Senhor Jesus. Nós precisamos conhecer esta palavra e não permitir que heresias destruidoras venham levar o nosso filho para a seita. Ter a palavra certa, ter a resposta aos contradizentes, pelo menos compreender de alguma forma que Jesus é Senhor e é Salvador. Aí quando passa por aquela forma explícita, clara, objetiva, de João, capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Muito bem. Aí eles sacam uma versão da Bíblia adulterada, alterada, modificada, e diz o seguinte, olha, é assim, ó. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus. Deus com letras minúsculas. E esse um que não existe. Pronome indefinido. Era um qualquer, um Deus, chamado Senhor. Mas não era o Deus verdadeiro, amém? Porque adulteraram a Bíblia. E o restante dos versículos, e o restante da Bíblia, onde fica? Joga no lixo. Então fazem de um versículo uma doutrina e adulteram a doutrina. Adulteram a Bíblia Sagrada, de forma adulterada. Cuidado! Cuidado com as seitas. Quando um grupo se aproximar da sua casa, de antemão eu digo, todas as seitas não acreditam na divindade do Senhor Jesus. Todas. Inclusive o Espiritismo, que também é uma seita. Então, quando bater na sua porta, perguntem, vocês vêm em nome de quem? Vocês vêm guiados pelo Espírito Santo? Aí eles tomam primeiro choque. Vocês vêm em nome do Senhor Jesus? Outro choque. Aí ele disse, esta casa não é para mim não. Aí ó, essa casa sabe das coisas. Nessa casa tem o sangue de Cristo. Glória seja dada ao Senhor. Palmas para o Senhor Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Defender a sua fé e defender esta palavra. Esta é uma de nossas missões. Defender a palavra de Deus. Jesus mandou pregar este evangelho. Ide por todo mundo e pregar este evangelho. Não é pregar outro evangelho. Um evangelho diferente. Mas os que não conhecem a palavra estão com o coração aberto. Estão desprevenidos, porque o sangue do Senhor Jesus não está nos umbrais de suas portas, não está em seu coração, não é lavado nem remido no sangue do Senhor Jesus. Este aceita qualquer coisa. E Jesus disse, errais por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Muito obrigado por esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.